Convido a todos para abrir a palavra de Deus, lá onde a gente leu como texto oficial. Por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto, que nós iremos trabalhar em cima dele nesta noite. Rogo desde já a oração dos nossos amados irmãos, para que Deus venha abrir a porta da palavra, que venha nos confortar, nos adequar à sua palavra, que Ele venha nos exortar nesta noite, e que possamos sair daqui, amados, não da maneira que a gente entrou, mas que possamos sair daqui nesta noite com uma consciência que precisamos cada dia mais melhorar na presença do nosso Deus. Amados, os amados entendem muito bem que o livro do Apocalipse, quando você vai ler já os primeiros 3 capítulos, ela vai tratar primeiramente com as igrejas que estavam na Ásia Menor. Eu não vou me deter muito sobre a característica de cada uma delas, até porque a intenção aqui é a gente ficar entre os versículos 14 até o versículo de número 22. Essa é a nossa intenção. Geralmente eu gosto muito de ficar dentro do texto, para a gente não ter que ficar salteando muito. Cada um tem a sua maneira de expressar, não é? Uns pregam de maneira temática, outros pregam de maneira textual, outros pregam de maneira expositiva, mas tudo trazendo um entendimento acerca da palavra que nós bem conhecemos. E ao olhar para este livro, amados, é um livro que nos consola. É um livro que, ao mesmo tempo, também ele nos adverte também, não é? Então, eu creio que nesta noite vamos aprender bastante a palavra do Senhor. Mas vamos lá. De caráter introdutório, amados, quem é que nunca sentiu enjoos? Acredito que todos passaram por esse momento. Enjoos, ânsia de vômito, principalmente quando a pessoa está doente. E quando vem a esse estado, não é agradável, causa muitos problemas. O nosso corpo, ele sente muito quando você está num estado como este. Tanto a pessoa pode estar enjoado, porque comeu alguma coisa que não fez bem, e daí começou todo esse processo. Outros ficam enjoados, sentindo ânsias por conta de alguma enfermidade. Uma virose, uma infecção. Isso é notório acontecer dessa maneira. E quando a pessoa chega ao ponto de colocar para fora, é porque aquilo que está te fazendo mal, ele tem que ser expelido. Ele tem que ser jogado para fora. Alguns vão à procura de medicamentos, outros vão atrás de um sorrisal, não é? Outros procuram tentar conter o enjoo tomando um Dramin. Tudo com o intuito de conseguir equilibrar.
Mas tem certos tipos de enjoo que a pessoa não consegue conter, por mais que vai tomando, mas não consegue conter o enjoo que a pessoa sente, e isso vai causando problemas no corpo, a tal ponto da pessoa colocar para fora aquilo que está incomodando naquela situação. Agora imagina só, queridos irmãos, um Deus todo-poderoso, o Cristo ressurrecto, o Cristo que nos salvou. Quando ele olha para esta igreja, a igreja que estava ali em Laodiceia, o Senhor estava sentindo enjoo desta igreja. E a Bíblia diz que o enjoo que o Senhor estava sentindo era a tal ponto de querer vomitar, não pela questão de um problema físico, mas um problema espiritual e principalmente o caráter daquela igreja que o Senhor ele estava exortando. João, quando escreve esta carta à igreja de Laodiceia, Jesus ele conhecia muito bem o que estava acontecendo com esta igreja. Laodiceia, nos dias atuais hoje, ela não passa de ruínas. Ela foi conquistada pelos turcos naquele tempo, e hoje ela está lá na parte da Turquia asiática, mas está em ruínas. Não existe mais. Até o momento, os arqueólogos ainda não foram ali para escavar alguma coisa, para tentar entender. Mas ela é o quê? Ela é uma cidade bíblica. Uma cidade que aqueles que residiam nela passaram a ser crentes e começaram a congregar, mas o tempo passou. A Bíblia diz que Paulo também escreveu também uma carta também para os laodicenses também, mas a carta se perdeu com o passar do tempo. Mas Jesus, que é onisciente, que está à destra do Todo-Poderoso, ele conhecia mais do que tudo a igreja de Laodiceia. E é interessante que nós vamos ver muitas coisas interessantes aqui nesta carta. E uma das cartas que mais me chama a atenção é esta, irmãos. Por quê? Porque é nesta carta aqui que o Senhor vai mostrar o caráter daqueles crentes que ali estavam naquela cidade de Laodiceia. O versículo de número 14, o Senhor ele já vai começando a se identificar. Primeiramente, ele conhece quem é o anjo daquela igreja. Ele vai dizer que ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. O Senhor ele está se identificando como o Amém, que isso é uma palavra sinônima para dizer que ele é verdadeiro. Não há mentira em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E detalhe importante, ele é a fiel testemunha. Uma pessoa quando vai testemunhar em um determinado fórum ou num determinado tribunal, ele vai testemunhar daquilo que é verdade. Quem já passou por esses momentos de você ir para a justiça, você vai entender quando chega lá, o juiz vai perguntar, você não pode falar mentira, você tem que dizer a verdade. Porque se você mentir, daqui mesmo você já vai sair preso, porque você mentiu, você faltou com a verdade. Mas Cristo, ele é a fiel testemunha, primeiro por quê? Porque ele foi mesmo lá
foi ele quem andou, foi ele que supervisionou e que ele viu que a igreja de Laodiceia não estava andando de acordo com o que ele queria. Aí é por isso que ele se identifica como a fiel testemunha e verdadeira. Ele é o verdadeiro. Nele não há mentira. Ele pode testemunhar de mim e de você. Muitas vezes o homem quer testemunhar de mim e de você, e muitas vezes fala mentira, tenta ocultar. Muitas vezes a pessoa está encoberto, fazendo coisas erradas, e muitas vezes a pessoa vai lá para mentir, para querer ocultar, mas Cristo, que é verdadeiro, ele não mente, e ele sabe o que está dentro de mim e dentro de você. Você pode dar um glória a Deus por isso nesta noite? Ele é o amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele está se identificando. Eu sou a testemunha verdadeira. É eu que conheço. É eu que sei. É eu que sei como está a igreja de Adalberto. É eu que sei como está todas as igrejas, todas as congregações da cidade de Santa Rita. É ele que conhece todo o cenário nacional, e ele conhece, eu sou a testemunha fiel. Eu digo isso porque eu fui lá, e eu testemunhei, e eu vi, e tem alguma coisa que precisa mudar. Segundo, ele está se identificando também como o princípio da criação de Deus. Não que Cristo fosse criado, porque antes mesmo da fundação do mundo, ele já estava com Deus. Nós podemos ver muito bem isso lá em Gênesis. Quando Deus começou a criar o mundo, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre as águas. Mas vai ser identificado lá no Evangelho de João, no capítulo de número 1, que diz que no princípio ele era o Verbo. Ele era a palavra, não, ele é a palavra. João vai dizer que tudo que foi criado foi por ele. Então, Cristo, ele é aquele que cria. Cristo é aquele que nos criou. Cristo é aquele que conhece quem nós somos. Ele sabe que é aquele que tem caráter e aquele que não tem caráter. Aquele que serve e aquele que não serve. Aquele que diz que é, mas não é. Mas ele é, acima de tudo, o Deus verdadeiro, a testemunha. Aquele que criou e que sabe todas as coisas. E ele está aqui nesta noite. Ele está passando por esta congregação. E ele está vendo quem realmente somos nós. E ele diz, no versículo 15, conheço as tuas obras. É ele quem conhece. Eu não conheço muitas coisas dos nossos irmãos. As ações. Existem ações que a gente vê, que a gente percebe. Ah, aquilo ali tem caráter. Ah, aquilo ali está fazendo. Mas por dentro, quem conhece quem verdadeiramente eu sou, é o Senhor. Ele diz, eu conheço as tuas obras. Eu sei o que está no teu coração. É ele quem sabe. Eu conheço as tuas obras. E é interessante que ele vai falar sobre essa questão de conhecer as nossas obras, mas também o Senhor conhece também o lugar que a gente habita, amados. O Senhor conhece todo o contexto daqueles que residem aqui em Santa Rita. Ele sabe os nossos passos. Ele sabe aonde a gente trabalha. Ele sabe os lugares que a gente frequenta. Ele entende todo o contexto. Quando ele se identifica aqui, quando ele vai começar a mostrar, no versículo 15, que
nem és frio, nem quente, que deras fores frio ou quente. Segundo os historiadores, Laodiceia não tinha água própria. Naquele tempo existia um aqueduto. De Herápolis vinha água quente, águas medicinais, águas que podia curar as pessoas. Mas em Colossos a água era mais fria. E ambos esses dois lugares forneciam água para Laodiceia. Entrava por esse aqueduto e quando chegava lá embaixo, a água nem estava mais fria e nem estava quente. A água estava morna. Já descia morna. E o Senhor sabia de tudo isso, como era todo o procedimento. Se eu vou usar a linguagem deles, a situação que eles enfrentam. Amados, a cidade de Laodiceia era uma cidade muito próspera. Era uma cidade muito rica. Era uma cidade que fabricava uma lã preta de grande valor. O comércio era muito forte na área de tecidos. Mas também, Laodiceia também era muito forte também na área de medicina também. É tanto que mais adiante, lá embaixo, ela vai dizer que eles eram muito bons em fazer colírios. Medicina. Coisas que era para quê? Para ajudar na questão do ser humano ter uma qualidade de vida melhor. Comércio muito forte. Era uma cidade abastada, uma cidade rica. Se eu fosse colocar aqui hoje, irmãos, entre países que temos aqui no mundo, a Suíça é um país que ele não é médio, não, ele é de alta qualidade. Só mora lá quem é milionário, quem não for, não mora lá, porque a qualidade de vida lá, ela é altíssima. Laodiceia era uma cidade próspera, era uma cidade rica, era tão rica, que eu queria que os irmãos olhassem comigo aqui, e que detalhe, eles se gabavam de dizer que eles eram ricos. Versículo de número 17, ele vai dizer, como dizes? Olha só, irmãos, Jesus conhece ou não conhece o contexto? Jesus conhece ou não conhece o que a gente fala? Tem uns que são prepotentes, arrogantes, se gabam e acham que é isso, que é aquilo, que é grande, que é rico, que tem condições. Jesus no versículo 17, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Isto é, era uma cidade. Os congregados ali, que congregavam ali na igreja, ali em Laodiceia, eram pessoas abastadas. Pessoas que eram ricas. Não sinto falta de nada. Tudo que eu quero, eu tenho. Mas o caráter espiritual da igreja de Laodiceia, ela estava distante daquilo que Deus queria que ela tivesse. De que adianta eu ter muito e o meu coração está desviado da presença de Deus? Aí quando ele usa o termo de dizer, aqui no versículo 15, na parte B, que ele diz, nem és frio, nem quente, quem deras fosse frio ou quente. O frio, irmãos, vai lá que seja ainda, porque o frio aqui, ele pode ser identificado, irmãos, como aquele que desvaneceu na fé e que está bem distante. E eu posso afirmar isso, Mateus capítulo 24, a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pessoas frias,
que se desviaram com o passar do tempo, que tem até desejo de querer voltar para congregar, mas não tem força. Porque o mundo engodou, o mundo empurrou ele para fora da igreja. O crente é aquele que permanece fiel, é aquele que está dentro da igreja, que está com fervor espiritual lá em cima, mas também existe também o morno, está dentro da igreja, faz a vontade, entre aspas, somente para mostrar, para identificar que ele é o super crente, mas o coração dele está dentro da igreja, mas está desviado, está dentro da igreja, mas está longe de Deus. É isso. O crente morno. O crente frio está o quê? É um descrente, desviou-se. O crente é aquele que ainda permanece ainda, é um remanescente dentro da igreja, que não falta um culto, que não falta uma escola bíblica, um crente que está sempre o que? Na oração, buscando a Deus quando pode. E nessa noite eu quero que cada um se identifique aqui nessa noite. Cadê os crentes que são crentes aqui, verdadeiramente aqui na congregação da Adalberto? Quem é crente aqui, irmãos? Quem é crente, irmãos? Nós temos que ser quentes. O fervor espiritual não pode de maneira nenhuma ser arrebatado do nosso coração. Mas Jesus aqui, ele vai identificar a igreja de Laodiceia como a igreja morna. Acompanhe comigo. Versículo de número 16. Olha a situação que essa igreja estava. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A gente leu o versículo 17, eu vou emendar. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. A palavra desgraçado aqui é o quê? É um crente inútil. É um crente, irmãos, isso é forte, irmãos. É um crente que está dentro da igreja, mas permita-me, ele é um imprestável. Miserável porque ele acha que tem tudo, mas ele não tem nada. Ele pode até dar o dízimo, ele pode até se dizer que é crente, mas o caráter dele não mostra verdadeiramente quem ele é na presença do Senhor. É um miserável. Cego, porque ele está vivendo numa cegueira espiritual. Nu, é porque ele não está mais tendo uma vida de santidade diante da presença de Deus. É isso, amados. Era a igreja de Laodiceia que estava passando por isso. Se eu me pegar aqui, irmão Orlando, e me colocar como uma igreja, porque nós somos igreja, amados. Isso aqui é uma estrutura de adoração, é uma casa de oração. Mas quando os crentes se reúnem, qual é o intuito? Adorar a Deus. Nós somos igreja. Nós somos o corpo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós viemos aqui para quê? Para aprendermos, para adorarmos a Deus. É isso que nós venhamos fazer aqui. Mas se eu me colocar, se eu me colocasse em cada uma dessas igrejas que o Senhor, ele advertiu, outras ele elogiou, mas a maior parte ele advertiu, ele aconselhou. Se eu me colocasse, Júlio, tu é um crente de Laodiceia? Como é que está a tua vida espiritual, Júlio? Tu está frio? Porque se tu estiver frio, tu está desviado. Se tu está quente, é porque tu tem compromisso com a obra. O teu desejo é estar nos pés do Senhor. É estar lendo a palavra. É obedecendo sempre à voz de Deus.
ou você está morno, se fazendo de crente dentro da igreja, mas quando tu sai daqui, tu és um mau caráter, tu compra e tu não paga, tu fica falando mal da vida dos teus irmãos, fala da vida do pastor, fala da vida dos outros, não consegue controlar a tua língua. Que tipo de crente nós somos verdadeiramente? É o crente morno. É o crente que não se controla. É o crente que não deixa que Deus controle a vida dele. Aí o Senhor ficou com tanto enjoo. Eu não aguento mais essa vida que você está vivendo. Você não me busca, você não me quer, você vive de maneira aparente. Então a minha vontade é te vomitar. A minha vontade é o quê? É desprezar. A minha vontade é colocar você para bem longe. Mas Deus não quer ninguém longe dele. Ele quer que você se aproxime dele. Porque aquilo que é colocado para fora, irmãos, é o quê? É aquilo que não presta. Desgraçado é o quê? Aquilo que não presta. Eu vou te vomitar. Eu não suporto mais esse tipo de caráter que você tem. Irmãos, o Senhor está falando conosco aqui nesta noite. Principalmente comigo. Que tipo de caráter eu tenho? Que tipo de caráter eu tenho? Aí o Senhor sabe tudo. Ele sabe o estado que nós estamos. Uns estão no termômetro lá em cima. Verdadeiramente tu está servindo a Deus. Outros estão bem distante. E outros estão dentro, mas estão longe de Deus. Ah, tu está dizendo que tu é rico, é? Ah, tu está dizendo que tu tem tudo, que não te falta nada. Te falta sim. O que está te faltando, sabe o que é? É a minha presença na tua vida. Porque enriquecer, Senhor, o Deus enriquece quem Ele quer enriquecer. E Deus também empobrece também aquele que quer empobrecer também. Se tu tem riqueza, se tu tem bens, se tu tem abastança e que tu não está sentindo falta de nada, então está faltando alguma coisa na tua vida. O que está faltando é um comprometimento maior com o Senhor Jesus. Você pode glorificar a Ele nessa noite por isto? Aí para esse tipo de caráter, eu acredito que não tem ninguém aqui, não é, irmãos? Mas estamos aprendendo nesta noite. Mas se tiver, a espada nessa noite está cortando. E começa a cortar logo em mim também, Jesus. O versículo 18. Irmãos, não adianta a gente ter riquezas materiais se Cristo não estiver no centro. Se Ele não estiver no centro, para nada presta a riqueza que tu tem. Porque há uma tendência muito grande da pessoa tornar-se avarento, fechar a mão, não ajudar ao próximo. Mas sabe o que é bom, irmãos? É a gente ter riquezas não aqui, mas a gente ter riqueza nos céus. Ah, quer dizer que vocês são ricos, né? Não está faltando nada? Então vamos lá. Aconselho-te que de mim, versículo 18, compres o ouro provado no fogo. É melhor eu e você termos a riqueza do céu do que a gente ter riquezas nessa terra que nos prende, que muitas vezes a gente busca tanto e a gente perde a nossa espiritualidade. Porque o ouro do céu, irmãos, é muito melhor. A Bíblia diz que nós vamos andar em ruas de ouro. Não é? Ele diz aqui, para que te enriqueças? Os tesouros do céu é muito maior do que aquilo que Ele tem nos dado aqui nesta terra. As grandes riquezas que Deus nos dá dons espirituais. Deus nos concede batismo com o Espírito Santo. Deus nos dá muitos dons para que nós possamos exercer algo aqui,
mas existe algo muito maior, a nossa salvação e o nosso direito de entrar lá nos céus e passar a habitar com Ele. A riqueza maior, ela está nos esperando no céu. A nossa pátria não está aqui, porque aqui tudo perece. Pedro vai dizer que esta terra ela vai se acabar no fogo, mas, amados, existe uma riqueza maior nos céus que está nos esperando. Quem está esperando, irmãos, essas riquezas lá dos céus? Então, irmãos, busque a Ele enquanto você pode achar. Vamos lá. Aí ele diz aqui ainda mais: e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Os tecidos que eles fabricavam eram tecidos de grande valor. Tecidos caríssimos. Era uma lã muito preta, que era de grande valor. Aí o Senhor olha para tudo isso e diz: olha, vocês fazem isso, mas aqui eu ofereço para vocês algo muito maior. Aproveitem e peçam de mim roupas brancas, que quer dizer a justiça dos santos. As nossas ações aqui sobre esta terra, nós temos que saber como a gente andar, amados, aqui nesta terra. Não com vestes manchadas, não com vestes enlamaçadas, não. Nós temos que ter caráter de crente verdadeiro para podermos andar sobre esta terra. Nós somos identificados como igreja, mas quando a gente anda com um caráter sujo, com a mente suja, as pessoas são as primeiras, os ímpios principalmente, são os primeiros a nos acusar. E não é crente? Andando com vestes sujas. Mas o Senhor tem veste branca para a sua igreja. O Senhor tem vestes brancas para a sua igreja. Peça a Ele: Senhor, eu preciso. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, por quê? Porque eu não tenho que mostrar o quê? Verdadeiramente quem eu sou, um mau caráter, mas sim ter um bom caráter. Para que não veja a minha nudez, é mostrar o mau caratismo que muitas vezes a gente tem. Se a gente não for lapidado pelo Senhor, amados, as pessoas vão ver e vão levar a gente ao escândalo. Mas eu creio que nessa noite o Senhor Ele está falando conosco aqui. Peça vestes brancas a Ele, e não vestes transparentes para que ninguém veja a tua nudez. Eu podia muito bem pegar um gancho aqui e dizer: vou aqui pregar agora usos e costumes, cuidado com a roupa que tu veste. Mas também identifica também, né, amados? Tem certos tipos de roupa que se anda por aí, que pelo amor de Deus, não é? Só Jesus na causa, não é? Mas o conceito aqui não é isto. Isso aqui fala do nosso caráter. Para que as pessoas não vejam verdadeiramente quem somos. Pessoas que têm uma índole má. Vamos lá. Ele diz: e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Quando ele fala cego e nu. Cego por quê? Porque as coisas desta vida nos cegou nosso entendimento. Quem é que cega o nosso entendimento, irmãos? É o diabo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem cega cada um de nós
é o inimigo das nossas almas. Se a gente não vigiar, a nossa visão ela fica turva, a gente não consegue ver nada, a gente só consegue ver aqui embaixo, é buscando as coisas dessa terra aqui, é a gente só vendo as coisas dessa terra. Muitas vezes são olhares sensuais, é olhares que não condiz com os olhares do Senhor, mas que nessa noite Ele venha com colírio espiritual e coloque nos nossos olhos, para que nós possamos ver, e que Ele nos dê discernimento espiritual, para a gente ver o que está errado e o que a gente precisa melhorar na presença dEle. Irmãos, tem colírio nessa noite para os nossos olhos, não é colírio terreno não, é colírio espiritual, é colírio do céu, é colírio do céu. Entra um ciscozinho no nosso olho, né? Às vezes uma animalhazinha que entra nos nossos olhos e começa, a gente fecha os olhos porque a gente não consegue ver, porque senão vai cortar os nossos olhos todinho. Assim também é o pecado. O pecado cega o homem. A riqueza de Laodiceia estava secando, estava simplesmente fazendo o quê, irmãos? Estava matando espiritualmente os crentes de Laodiceia. Não é porque, irmão, buscar riqueza não é pecado, não. Buscar riqueza de maneira lícita é uma situação. Deus, Ele prospera de acordo com o quê? Com a tua obediência. Agora, eu buscar riqueza de maneira ilícita, de maneira fácil, aí esse tipo de riqueza, esse tipo de prosperidade, aí Deus não está no meio desse negócio não. Eles se achavam que estavam lá em cima, mas na realidade não estavam. Eles estavam o quê? Feitos miseráveis, cegos e nus. Amém, meus amados? E Jesus estava tão distante dessa igreja, irmãos, que o Senhor não esteja distante de cada um de nós. O versículo de número 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei, e ele comigo. O engodo estava tão grande que eles não deixavam que Cristo viesse habitar no coração deles. Eu estou batendo, ó. Só batendo, ó. Batendo na porta. Irmãos, tem igreja por aí que ela está tão abastada que Cristo está lá fora e ele não consegue entrar dentro da igreja. O coração dos crentes não deixa que Cristo entre dentro da igreja. Porque quando Cristo entra dentro da igreja, ele começa a esquadrinhar o coração de cada um, ele começa a ver, ele começa a entender. Tem lugares por aí que o pessoal trocou a doutrina simplesmente para quê? Somente com palavras suaves, não ter mais doutrina, não ter mais um bom ensinamento. Muitas vezes as pessoas têm sido levadas de buraco abaixo, até mesmo por líderes que não têm responsabilidade, para não perder membro, não ter que bater nos bichinhos não, irmãos. Palavra não mata crente, palavra ela edifica o crente. Aquele que não quer ouvir a palavra da repreensão é porque é rebelde, mas aquele que realmente gosta de ouvir a palavra, ele ouve, ele guarda, ele diz: Senhor, eu preciso melhorar na tua presença, eu preciso todos os dias entrar no prumo contigo. Pastores que têm medo de falar a verdade, por quê? Não, para não perder a membresia. E naquele tempo, batia, quanto mais bate a igreja crescia. Quanto mais o povo era perseguido, mais a igreja crescia. E hoje nós vivemos o que? Um evangelho light. Não tem perseguição. O nosso país é um país laico, todo mundo pode professar a sua fé. Não tem perseguição. E muitas vezes a gente faz o quê? A gente anda de maneira relaxada, não é? Mas ele tem algo para nós. Ele diz no versículo 19
que quando ele quer repreender a sua igreja, ele repreende e acabou-se. Irmãos, não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quem tem o poder para nos repreender é o Senhor através da sua palavra. Ele é quem tem o poder para repreender. Ele disse, eu castigo. A palavra castigo aqui, eu disciplino. Eu disciplino quem eu quiser, porque a disciplina, ela serve para quê? Para enquadrar. Se eu amo, eu disciplino. Muitas vezes pais que não querem disciplinar os filhos fazem o que querem, mas Deus não. Eu disciplino, se for necessário, o castigo é mais severo, mas não é para te matar não, é para te fazer um crente melhor na presença dEle. Se Deus quer, Deus não tira a vara da disciplina. Quem é você também para você tirar a vara da disciplina também do seu filho? Faça de acordo com aquilo que o Senhor te orienta. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. E ele diz, sê, pois, zeloso. Um crente que é zeloso, irmãos, é outra situação. Agora tem crente que é igual os fariseus, é crente religioso. Ele só faz mandar, mas não faz aquilo que a Bíblia está dizendo. Fariseu. É o crente fariseu. Capítulo 23 de Mateus vai dizer sobre quem realmente são os fariseus. Eles colocavam fardos pesados, ensinamentos pesados sobre as pessoas e nem eles podiam obedecer. O homem foi falho, ele falhou. Ele não cumpriu a lei de Moisés, mas veio um, nascido de mulher na plenitude dos tempos. Ele cumpriu toda a escritura sagrada. Ele diz, eis que vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas também quando ele quer repreender, irmãos, ele repreende. E para finalizarmos, ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Pronto. Ele está apontando para o futuro escatológico. Isto é o que vai acontecer lá na frente. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele vai nos dar o poder de assentarmos com Ele. Vamos reinar no milênio com o Senhor Jesus. Irmãos, vale a pena a gente obedecer. Vale a pena a gente andar de maneira correta, com caráter ilibado, não como religiosos, mas sendo zelosos da palavra de Deus. Vale a pena, amados. E finalizando, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga para o seu irmão que está do seu lado, seja fiel. Melhore mais ainda até o fim.